Vi invito tutti a sedervi adesso, che iniziamo. Buonasera a voi. Spero che stiate bene, io sto bene, spero che lo stiate anche voi. Iniziamo questo momento di lode con la prima canzone, Tu sei il re, e vi invito ad alzarvi in piedi adesso. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re invincibile. Io amo innalzare te perché sei re. Alleluia. Tu sei, Signore, il Re dei Re, Signore dei Signori, il Re dei Re. Amen. Cantiamo questo prossimo canto che si chiama Cristo muove le montagne. Cristo può muovere ogni montagna della nostra vita, ogni problema. Possiamo pregare e credere che Dio è un Dio che può fare così. Prendi cura di noi, è un Dio potente, è un Dio meraviglioso. Questo canto è un canto antico, è antico che si parla, è antico, vecchio. Io non sono vecchio, sono giovane, ma questo canto è un canto vecchio, ok? Ma è bellissimo, è una adorazione al Signore con questa parola montagne. Non c'è montagna quando Dio è con noi. Amen? Possiamo lodare? Tutti hanno bisogno
di un amore senza fine. La grazia. C'è grande bisogno di perdono e conforto del Dio che salva. Cantiamo: Cristo muove le montagne. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Prendimi come sono, tutti i miei timori, riempimi di te, questa mia vita voglio dedicarmi, credendo fino alla fine. Cristo muove, cantiamo. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. La tua luce sia sul mondo, cantiamo della gloria di Dio Padre. Gesù, la tua luce sia sul mondo, cantiamo della gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Amen. Amen. Cantiamo questo prossimo canto, La benedizione, è un canto bellissimo. Come dico sempre, ricordo sempre della mia famiglia e è un momento di preghiera, di pregare per la nostra casa, per la nostra famiglia, per la nostra chiesa. Amen. ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Cantiamo di nuovo da capo. Dio ti protegga. Dio ti protegga, ti benedica,
grazia su di te ti rivolga il suo sguardo, vi sia pace in te. Amen. Su di te sia suo favore e per 1000 generazioni sia su tutta la famiglia, i suoi figli, i tuoi figli. Su di te sia suo favore e per 1000 generazioni sia su tutta la famiglia e i suoi figli. Sia con te, Sia con te la sua presenza ti preceda, ti segua, ti riempia, ti circondi, è con te lui, al mattino e alla sera, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è perché lui, è perché lui. È perché lui, 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 è perché lui. cantiamo. Amen. Voce. Amen. La Chiesa, amen. Signor Padre, noi ti vogliamo ringraziare per questo momento che tu ci hai dato, Signore, l'opportunità di poter lodarti, di poter innalzare il tuo nome, Signore. Noi ti chiediamo che le parole, Signore, che ci saranno dette, Padre, che possono venire da te, Padre, e non da noi, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu fai per noi, Signore, e sappiamo che tu sei un Dio misericordioso e un Dio amorevole, Signore, che ci ama. Nel tuo nome noi ti ringraziamo. Amen. Amen. Potete sedervi. Per me questa serata è molto speciale perché il predicatore di questa notte è il mio nipote che è pastore, è appena arrivato dal Brasile e adesso possiamo ascoltare la parola del Signore con il pastore Yohanan. È un nome un po' diverso, è un nome ebraico, Yohanan, ma puoi chiamare Yoha, ok? E Bianca sarà la traduttrice che farà, lui non parla ancora italiano, lui predicherà in portoghese e lei farà la traduzione. Ciao a tutti, come stai?
Não sei se eu falei certo. Non so se ho detto giusto. Gastei todo o meu italiano Ho já. sprecato tutto il mio italiano Então già. melhor eu falar em português mesmo. Quindi è meglio che parlerò in portoghese. Quero dizer que eu estou muito feliz. Volevo dire che sono molto felice. Para mim é uma honra estar aqui com vocês Per hoje. me è un onore grandissimo essere con voi. Agradecer meu tio por essa apresentação aqui calorosa. Volevo ringraziare mio zio per questa presentazione magnifica. Agradecer também ao pastor Alessandro e o pastor Caio pelo convite. Volevo ringraziare il pastor Sandro e il pastor Caio per l'invito. E a Bianca, Bianca, que está aqui fazendo a minha tradução. che sarò qui a fare la traduzione. Prometo que muito em breve, se o pastor Alessandro e o pastor Caio me chamarem de novo, quem sabe eu prego em italiano. Prometto che in breve, se il pastor Caio e il pastor Sandro mi chiameranno ancora, io pregherò in italiano. Não quer dizer que vai ser na próxima vez já, né? Vai que é Non vuol muito dire che sarà la rápido. prossima domenica. Bom, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sei que eu tenho pouco tempo aqui. Io voglio presentarmi velocemente. Io ho un po' di tempo qua. Eu sou Yohanan, me chamo Yohanan. Io mi chiamo Johan, Mas pode me chamar de Yo. ma potete chiamarmi di Io. Acho que é mais fácil. È più facile. Eu, lá no Brasil, pastoreava um grupo de adolescentes, na verdade, de pré-adolescentes. Io in Brasile facevo il pastore dei preadolescenti. Isso. E, bom, hoje quero compartilhar um pouquinho com vocês Oggi voglio condividere con voi um texto que está em Mateus, un testo che si trova in Matteo, capítulo 16, capitolo 16, versículo 24 e 25. versetto 24 e 25. E dice così: Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Preghiamo? Preghiamo. Signor Padre, noi ti vogliamo ringraziare per queste parole, Signore, che ci apriranno, Signore, il cuore, Padre, e che questo possa essere una fonte, Signore, di benedizione per noi, Padre. Noi ti chiediamo per tutto quello che tu fai per noi, Signore, e ti ringraziamo soprattutto nel tuo nome. Amen. Amém. Amen. Bom, nesse momento aqui, In questo momento Jesus estava falando com seus discípulos. Gesù stava parlando con i suoi discepoli. Alguém aí se considera discípulo de Jesus? Qualcuno qui si considera discepolo di Gesù? Sim, posso ver com suas mãos? Posso vedere? Legal, aí sim. E nesse momento, para os seus discípulos, E in questo momento per i suoi discepoli Jesus disse que Gesù disse aquele que quisesse segui-lo che colui che volesse seguirlo deveria negar a si mesmo, doveva negare se stesso, tomar a sua cruz prendere la sua croce e então segui-lo. e allora seguirlo. Às vezes, a gente fica pensando assim: eu quero seguir Jesus. A volte noi pensiamo, voglio seguire Gesù, Mas a gente não coloca na balança o quanto isso nos custa. ma noi non pensiamo mai quanto ci costa. Como vocês mesmos disseram aqui, todos nós queremos ser seguidores de Jesus. Come voi avete detto, tutti noi vogliamo essere discepoli di Gesù. E a partir desse sábado, E a nós partire da questo sabato teremos 3 estudos, noi avremo 3 studi onde nós aprenderemos como podemos ser seguidores de Jesus. dove impareremo come possiamo essere discepoli di Gesù. Começando hoje, onde nós falaremos sobre negarmos a nós mesmos, Iniziando da oggi parleremo di negare a noi stessi sim. E no próximo sábado falaremos sobre tomar a nossa cruz, e il prossimo sabato parleremo di prendere la croce e no último sobre seguir Jesus. e nell'ultimo su seguire Gesù. Bom, tema da nossa mensagem de hoje. Il tema del nostro messaggio di oggi: Para ser um discípulo de Jesus, per essere un discepolo di Gesù é preciso negar a si mesmo. bisogna negare se stessi. Vai ser rápido e simples. Sarà veloce e semplice. Eu quero destacar com vocês 3 pontos sobre negarmos a nós mesmos. Voglio distaccare con voi 3 punti sul negare se stesso. Primeiro, o que significa negar a si mesmo? Il primo, cosa significa negare se stesso? Segundo, o porquê devemos negar a nós mesmos? Secondo, perché dobbiamo negare noi stessi? E o último, como podemos negar a nós mesmos de uma forma prática? E l'ultimo, come possiamo negare noi stessi in modo pratico? Ok. Jesus, então, disse que nós devemos negar a nós mesmos. Ok, allora Gesù disse che noi dobbiamo negare noi stessi Isso tem a ver com a busca por santidade. e questo significa cercare la santità.
Agora, o que significa sermos santos? Allora, cosa significa essere santi? Ser santo significa ser separado. Essere santi vuol dire essere separati. Mas separado do que e para quem? Ma separati perché e da cosa? Primeiro, separados do pecado. Primo, separati dal peccato Depois, separados para Deus. e dopo separati per Dio. A Bíblia mesmo diz La Bibbia dice que Jesus voltará para buscar a sua igreja, a noiva, che Gesù tornerà a prendere la sua sposa e espera encontrar uma noiva que esteja preparada. e aspetta incontrare una sposa che sia preparata. Mas a santidade existe algo de nós que não é fácil, Ma la santità esige qualcosa di noi che non è facile, que é a renúncia. che è la rinuncia. A gente quer ser filho de Deus Noi vogliamo essere figli di Dio pela parte que Jesus nos salva, per la parte che Gesù ci salva, pela parte que Jesus nos transforma, per la parte che Gesù ci trasforma, pela parte que Jesus nos abençoa. per la parte che Gesù ci benedice. Mas quando fala que nós precisamos abrir mão de algo, Ma quando dice che noi dobbiamo togliere qualcosa da noi stessi, aí já não é tão simples. allora non è semplice. Então, se a gente entendeu E allora se abbiamo capito que primeiro você abrir mão, negar a si mesmo, quer dizer você se tornar cada vez mais santo, negar a sua natureza pecaminosa. Falei muito, né? Nós entendemos então que nós negarmos a nós mesmos abbiamo capito che rinunciare a noi stessi tem a ver com nos tornarmos santos, vuol dire diventare santi, negarmos a nossa natureza pecaminosa, negare la nostra natura peccaminosa. o que, como eu disse, não é fácil. Come ho detto, non è facile. Mas quando a gente entende o porquê devemos fazer isso, Ma quando noi capiamo il perché dobbiamo fare questo, aí as coisas mudam um pouco. allora le cose cambiano un po'. Então vamos para o nosso segundo ponto. Andiamo per il nostro secondo punto. Por que devemos negar a nós mesmos? Perché dobbiamo negare noi stessi? Primeiro, porque o coração do homem é enganoso. Primo, perché il cuore dell'uomo è ingannoso. Jeremias 17:9 vai dizer isso. Geremia 17,9 dice, Você depois pode ler na sua casa. dopo tu puoi leggere a casa tua. Geralmente a gente acha que sabe o que é bom pra gente. Generalmente noi crediamo di sapere cosa è buono per noi. Quem talvez aqui já não fez, desobedeceu o seu pai e a sua mãe porque achava que o rolê com o seu amigo ia ser muito legal. Chi qui non ha mai disobbedito a madre e padre perché sembrava che stare con gli amici era E aí buono? na hora que você mais precisou daquele amigo, E allora nel momento in cui hai avuto veramente bisogno di quell'amico, simplesmente ele já não estava mais lá. semplicemente lui non era lì. Aí você pensa, E allora pensi, por que eu fiz tudo aquilo, desobedeci os meus pais por alguém que não está nem aí para mim? perché ho disobbedito i miei genitori per una persona che non è qua? Com certeza, Adão e Eva, Certamente Adamo ed Eva, quando tomaram aquela decisão de comer do fruto, quando hanno preso quella decisione di mangiare il fruto proibido, frutto proibito, achavam que estavam fazendo a melhor escolha. pensavano di aver fatto la giusta decisione. Até porque a serpente chegou Allora perché il serpente arrivò e disse e disse que, na verdade, aquele fruto que Deus tinha falado para eles não comerem, che in verità quel frutto che lui aveva detto che non dovevano mangiare os tornaria igual ao próprio Deus. li farebbero diventare come Dio. E aí, diante de uma proposta dessa, E allora davanti a una proposta di questo genere, eles aceitaram aquela sugestão. loro accettarono questa suggestione. E a consequência vocês já sabem. E la conseguenza voi sapete. Quando fazemos algo seguindo as nossas vontades e os nossos desejos, Quando facciamo qualcosa seguendo i nostri desideri, o resultado é ilusão, il risultato è illusione, decepção, ed- ficar decepcionado, triste com... mm? Alguém ajuda? delusione. Sim. E aí que caímos em nós mesmos, né? E Temos allora che ci rendiamo conto de que não vale a pena che non ne vale la pena seguirmos as nossas vontades e os nossos desejos, seguire i nostri piaceri, porque o nosso coração é enganoso. perché il nostro cuore è ingannoso. Um outro motivo do Un altro porquê motivo del perché devemos negar a nós mesmos dobbiamo negare noi stessi é por amor àquilo que Jesus fez por nós. per amore a quello che Gesù ha fatto per noi.
na verdade, é uma resposta de amor àquilo que ele fez por In nós. verità è una risposta di quello che Lui ha fatto per noi. Não sei se você já ficou muito grato a alguém, como por exemplo, sua mãe, seu pai, um amigo próximo. Non so se sei mai stato grato per qualcosa di tua madre, tuo padre, Que você não sabe nem de que forma agradar aquela pessoa. che non sai in che modo ringraziare quella persona. E aí, às vezes, até que aquela pessoa faça algo que te incomoda um pouco, E allora quella persona fa qualcosa che ti disturba un po', mas você fala, não, tá tudo bem. ma tu dici, ok, Aquilo que essa pessoa fez por mim supera tudo isso. va bene, quello che ha fatto quella persona per me supera tutto. Com certeza, isso que você possa ter pensado Certamente quello che tu hai pensato não é maior non è maggiore do que alguém que deu a própria vida por você. di colui che ha dato la sua vita per te. Jesus deu a vida dele por nós. Gesù ha dato la sua vita per noi. Ele se fez carne. Lui si è fatto carne, Sofreu tudo aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir que ele sofreu. ha sofferto tutto quello che voi vivete, Se entregou numa cruz. si è dato alla croce, Foi morto fu morto e ressuscitou e è risuscitato para que eu e você affinché io e te pudéssemos ter a vida eterna. potessimo avere la vita eterna. Será que existe prova de amor maior do que essa? Esisterà una prova maggiore di amore? Così? Será que Jesus merece que nós neguemos a nós mesmos? Gesù merita che noi neghiamo noi stessi? Por mais que isso seja difícil, Anche se questo sia molto difficile, por mais que custe muito para nós, anche se costi molto per noi, quando nos lembramos quando noi ci ricordiamo para quem nós estamos fazendo isso, il motivo per cui noi stiamo facendo questo, a situação muda completamente. la situazione cambia completamente. Aí já não se trata mais E da quel punto non si tratta più de simplesmente pode ou não pode, ser crente é algo chato. di porque- semplicemente si può o non si può, essere cristiano è così noioso, Mas na verdade é o reconhecimento ma in verità è un riconoscimento que não podemos, não temos a capacidade che non possiamo e non abbiamo la capacità de escolher aquilo que é bom para nós di mesmos. scegliere quello che è buono per noi stessi. Ha visto que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Avete visto quello che Adamo ed Eva ha fatto nel giardino? E também fazemos por alguém E anche fare per qualcuno que fez algo muito grande por che ha nós. fatto qualcosa di molto grande per noi. Além disso, Oltre a questo, Jesus nos deu o maior exemplo de todos, Gesù ci ha dato il maggiore esempio di tutto, de alguém di qualcuno que negou a si mesmo. che ha negato se stesso. Se você ler lá em Filipenses, capítulo 2, Se tu leggi in Filippesi capitolo 2, de versículos 6 a 8, dal versetto 6 a 8, não vamos ler agora, eu vou dizer o que está escrito. Diz que Jesus esvaziou-se, dice che Gesù si svuotò, ele se humilhou, si umiliò, ou seja, ossia atitude de alguém que entende o que é negar a si mesmo. l'attitudine di qualcuno che sa cosa vuol dire negare se stesso. No Getsemane, Nel Getsemani, o jardim que Jesus estava antes de ser entregue, il giardino in cui Gesù era prima di darsi alla croce, Jesus faz a seguinte oração: Gesù fece questa preghiera. Pai, Padre, se possível, se possibile, afasta de mim esse cálice, toglimi questo calice, mas que não seja feita a minha vontade, ma che non sia fatta la mia volontà, e sim a sua. ma la tua. Exemplo de alguém que sabe o que é negar a si mesmo. Esempio di qualcuno che sa cosa è negare se stesso. Em João In 4,34, Giovanni 4,34 Jesus disse: Gesù disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. il mio cibo è fare ciò che A vontade daquele la que me volontà enviou. di colui che mi ha inviato E concluir a sua obra. e concludere la sua opera. Eu acho que com tudo isso que a gente falou, E con tutto quello che abbiamo detto já ficou bem claro o porquê nós devemos negar a nós mesmos. ci è rimasto ben chiaro perché dobbiamo negare noi stessi. Então eu quero falar sobre o nosso último ponto, E allora voglio parlare del nostro ultimo punto, que é como podemos negar a nós mesmos che è come possiamo negare noi stessi de uma forma in prática. una forma pratica. Primeiro, Primo, enchendo-se
do Espírito Santo. riempiendosi dello Spirito. Efésios 5:18 diz exatamente isso, Efesini 5:18 dice esattamente questo, que devemos nos encher do Espírito che Santo. dobbiamo riempirci dello Spirito. E Gálatas 5:17 diz que o Espírito Santo E Galate 5:17 dice che lo Spirito Santo e a carne e la carne estão em conflito. sono in conflitto. Ou seja, Ossia, dentro de nós dentro di noi existe uma batalha constante esiste una battaglia costante entre o Espírito e a carne. fra lo Spirito e la carne. E vai vencer essa batalha diariamente E vincerà questa battaglia ogni giorno aquele que nós alimentarmos mais. colui che noi daremo del cibo. Ficou difícil? Ah, è difficile. Sim, sim, não. Aquele que nós cultivarmos mais um relacionamento, aquele Colui que nós... che noi coltiveremo di più. Sim. Se nós alimentarmos mais o nosso espírito, Se noi daremo di più al nostro spirito, nossas atitudes vão refletir isso. le nostre attitudini rifletteranno Se questo. nós alimentarmos mais a nossa carne, Se noi rifletteremo di più la nostra carne, nossas atitudes vão demonstrar isso. le nostre attitudini dimostreranno questo. Às vezes a gente está muito mais focado A volte noi siamo più focalizzati na ideia de negar a si mesmo, nell'idea di negare se stesso, de simplesmente lutar contra aquilo que não podemos fazer, di semplicemente lottare contro quello che noi non possiamo fare, quando na verdade quando in realtà tudo começa no nosso relacionamento com Deus. tutto inizia nella nostra relazione con Dio. Nossa vida prática La nostra vita pratica deve ser um reflexo deve essere un riflesso daquilo que nós cultivamos com Deus. di quello che noi coltiviamo con Cristo. E isso é interessante porque E questo è interessante perché aí vem o nosso segundo ponto arriva il nostro secondo punto dessa última parte, di questa ultima parte, que é nós precisamos tomar posse daquilo que a Bíblia nos diz. che noi dobbiamo prendere parte di ciò che la Bibbia dice, Porque a Bíblia nos diz que nós morremos com Cristo perché la Bibbia dice che noi moriamo con Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova e vida. risuscitiamo con Lui per una nuova vita. Isso está em Romanos 6,4. E questo si trova in Romani 6,4. Portanto, se alguém está em Cristo, Pertanto, se qualcuno è in Cristo, é nova criação. è una nuova creatura. As coisas antigas já Le passaram, cose vecchie sono passate, eis que surgiram coisas novas. ecco cose nuove. Segundo, Secondo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. il peccato non ha più dominio su di noi. Romanos 6,18 Romani 6,18 e 22 e 22 vai falar que nós somos libertados do pecado. dirà che noi siamo liberi dal peccato. Cristo derramou sobre nós o Espírito Santo, Cristo ci ha dato il suo Spirito Santo, o qual tem como fruto della quale ha come frutto também o domínio próprio. anche il dominio proprio. Domínio próprio quer dizer eu negar as minhas vontades Dominio proprio vuol dire non negare le mie volontà e fazer aquilo que agrada a Deus. e fare ciò che piace a Dio. A Bíblia diz que nós podemos fazer isso. La Bibbia dice che noi possiamo fare E a questo. pergunta é, E la domanda è: por que não estamos fazendo? perché non lo stiamo facendo? E é isso que eu quero agora contar uma breve história para vocês, Ed è per questo io voglio raccontare una breve storia per voi, para que nós possamos encerrar. affinché noi possiamo chiudere. Eu ouvi certa vez Io ho sentito una volta a história de um pai que estava com seu filho na praia. la storia di un padre che era col suo figlio in spiaggia. E era a primeira vez que esse filho estava com esse pai na praia. Ed era la prima volta che suo figlio era in spiaggia con il suo padre. E ele estava lá pegando as conchas E stava prendendo le conchiglie e enchendo a mão de várias conchas. e riempiendo la mano di tante conchiglie. Conchas igual as que nós vemos aí Conchiglie uguali na a quelle praia. che noi vediamo in spiaggia. Conchas às vezes feias, Conchiglie brutte, quebradas, rotte, mas ele estava se divertindo fazendo ma si isso. stava divertendo facendo questo. Até que ele encheu as duas mãos Fino a un certo punto che lui ha riempito le sue mani e o seu pai mostrou para ele uma estrela do mar. e suo padre gli ha fatto vedere una stella del mare. Estrela do mar grande. Una stella del mare grande. Estava boiando num lugar raso, Galleggiava in un luogo oddio, com pouca água. con poca acqua. E aí então o pai disse: vai filho, pega essa estrela. E allora il padre gli disse: vai, prendi Será uma la boa stella. lembrança desse tempo que nós tivemos aqui na Sarà praia. un ricordo del tempo che abbiamo avuto in spiaggia. E aí o filho ia até aquela estrela, chegava lá E allora il figlio andava fino a quella stella e não pegava. e non la prendeva.
voltava para o pai. ritornava dal E padre. o pai falava a mesma coisa, vai lá filho, E pega a il padre estrela. diceva la stessa cosa, vai là figlio. E ele fazia a mesma coisa e depois voltava. E lui faceva la stessa cosa di prima e ritornava. E o pai falou, filho, vai, não tem problema, não vai te fazer mal. E il padre disse, vai, non ci sarà nessun problema. Non Olha ti farà che linda male. essa estrela. Guarda che bella quella stella. E o filho ia lá E il figlio andava là e voltava sem a e estrela. ritornava senza la stella. E aí então o pai perguntou, por que você não pega a estrela, filho? E allora il padre gli chiese, perché non gli prendi la stella? E aquele filho pequeno dele E allora il suo figlio piccolo levantou as duas mãos si alzò e le due mostrou mani para o pai que estava com elas cheias de conchas quebradas. e gli ha fatto vedere che era pieno di conchiglie rotte. E aí o pai então deu uma grande lição para aquele filho naquele dia. E allora il padre gli diede una grande lezione quel giorno Disse que às vezes para pegarmos algo maior, e disse che a volte per prendere qualcosa di maggiore precisamos deixar algo para trás. dobbiamo lasciare qualcosa indietro. Precisamos abrir mão de coisas que estão impedindo que possamos dar esse próximo passo. Dobbiamo rinunciare a qualcosa che ci impedisce di dare il prossimo passo. E muitas vezes E molte volte nós não estamos desfrutando noi non stiamo sfruttando do banquete que Deus preparou para nós, del banchetto che Dio ci ha preparato porque estamos com as nossas mãos cheias. perché siamo con le nostre mani piene. A pergunta que eu te faço hoje é: E la domanda che ti faccio oggi è: o que você tem carregado nas suas mãos? cosa hai portato nelle tue mani? O que tem feito com que você não consiga aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus? Cosa è successo affinché tu non sia riuscito ad approfondire la tua relazione con Dio? E que hoje o Espírito Santo E che oggi lo Spirito Santo está te convidando ti sta invitando para abrir mão disso, per rinunciare, negando a si mesmo, negando te stesso, e possa dar um passo e che tu possa dare un passo em direção in direzione a algo que é muito maior. a qualcosa che è molto più maggiore. Talvez você esteja segurando em suas mãos Forse tu stai stringendo nelle tue mani a imagem que você quer ter diante dos seus amigos. l'immagine che tu vuoi avere davanti ai tuoi amici. E para isso você fala palavrão, E per questo tu dici parolacce. e para isso você responde ao seu E per professor questo tu ou alguém rispondi il tuo que professore o tem qualcuno autoridade sobre você. che ha autorità su di te. Talvez você pode estar blasfemando Forse tu stai dicendo blasfemie simplesmente porque quer manter uma imagem semplicemente perché vuoi mantenere un'immagine diante de pessoas que na hora que você precisar delas, davanti a persone nel momento in cui provavelmente elas não estarão lá por você. tu avrai bisogno di loro, loro non saranno lì per te. Talvez o que você está segurando nas suas mãos Forse tu stai tenendo nelle tue mani é a sensação de prazer la sensazione di piacere que alguma das coisas que você tem feito che alcune delle cose che tu abbia fatto tem dado a você, ti, tem te dado esse prazer. ti sia stato dato il piacere. Ou talvez é porque você não pode, O forse perché tu non puoi, numa discussão com seus pais, in una discussione con i tuoi genitori, sair por baixo. uscire dalla situazione. E aí você tem que falar, E allora devi dire, e aí você tem que responder, e allora devi rispondere. para você sair com aquela sensação de legal, é isso. Per uscire da quella situazione come, ok, è questo. Venci essa batalha. Ho vinto questa battaglia. Olha como eu sou bom. Guarda come sono bravo. E hoje Jesus está te convidando E oggi Gesù ti sta invitando para abrir mão de tudo isso, per rinunciare a tutto questo, para que você possa viver com Ele affinché tu possa vivere con Lui algo que é muito maior qualcosa che è molto maggiore do que todas essas conchas quebradas di tutte quelle conchiglie rotte que você tem segurado nas suas mãos. che tu hai trattenuto nelle tue mani. Eu queria pedir nessa hora para que você fechasse os seus olhos. Io volevo chiedere che voi chiudeste gli occhi, Eu vou fazer uma oração, mesmo que em português. farò una preghiera in portoghese E eu quero pedir para que nessa hora você possa fazer uma oração de entrega a Deus. e io voglio chiedervi che possiate fare una preghiera di consegna a Dio. Nessa oração, você vai dizer a Deus as coisas que você tem segurado em suas mãos In questa preghiera tu dirai a Dio ciò che tu hai trattenuto nelle tue mani e tem te distanciado de Deus. e ti ha ostacolato da Dio. E você, como uma atitude de fé, E tu con un'attitudine di fede vai dizer: Deus, dirai, Dio, eu quero abrir mão disso. io voglio rinunciare a questo. Deus, eu quero abrir mão daquilo. Dio, io voglio rinunciare a quello. Porque por mais que essas coisas pareçam boas para mim, Perché per lo più che le cose
appaiono buone per me, eu sei que o meu coração é enganoso. io so che il mio cuore è ingannoso. E eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. Io so che il Signore ha qualcosa di migliore per me. Senhor, obrigado, Senhor, porque Senhor, sabemos que o Senhor está neste lugar, a tua presença é real aqui, Deus. Queremos pedir para que o Senhor possa tocar o coração de cada um aqui neste lugar. Sabemos que existem pessoas aqui hoje, Deus, que talvez têm vivido um estilo de vida que não agrada a Ti. Todos nós estamos vulneráveis a isso. Mas eu quero pedir que nesta hora o Teu Espírito Santo possa tocar no mais profundo do ser de cada um aqui. Pai, nós queremos fazer uma entrega diante de Ti hoje. Nós queremos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para completar a obra que o Senhor já começou em cada um de nós. Deus, sabemos que o Senhor fez algo incrível e que ninguém mais pode fazer igual por nós. Mas muitas vezes estamos apegados a coisas tão pequenas, a coisas que não fazem sentido, simplesmente porque queremos nos sentir bem diante de uma situação ou diante de alguma pessoa. Mas a partir de hoje nós não queremos mais viver dessa forma. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos ser verdadeiros discípulos Teus. E entendemos que para isso é necessário que neguemos a nós mesmos. Ajuda-nos, Espírito Santo, que possamos todos os dias buscar ter um relacionamento contigo, para que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. E que o Teu nome seja louvado e engrandecido através da nossa entrega diante de Ti, Senhor. Amém. Eu vou pedir para a Bianca fazer uma oração também, nesse sentido, por favor. Signore Padre, noi Ti vogliamo ringraziare per questo momento, Signore, e vogliamo consegnare le nostre vite, Signore. E io Ti chiedo per ognuno che è qua, Signore, che Tu possa toccare il cuore affinché noi possiamo veramente rinunciare a quelle cose che non danno spazio, Signore, al Tuo Spirito Santo, Padre. E io Ti chiedo soprattutto per me, Padre, che Tu possa veramente toccare a fondo, Padre, e che oggi stesso, Signore, io possa rinunciare, Signore, e pensare ogni giorno a quello che Tu hai fatto per noi, Signore, nella croce, Padre. Ti ringrazio per ogni cosa, Signore, per il Tuo sangue versato, Signore, per il dolore che Tu hai sentito e per le cose che Tu hai passato per noi, Padre. Anche se noi a volte ci dimentichiamo che Tu sei stato qua, Signore, e Ti diamo la colpa, Padre, di qualsiasi cosa, Padre. Noi oggi ci umiliamo, Padre, e diciamo che noi, Padre, non siamo niente, Padre, senza di Te, Padre. Ti ringraziamo nel Tuo nome. Amen. Amém. Ok. Bianca, bravíssima. Grazie. Si dice? Ok. Bom, agora Adesso nós teremos os nossos pequenos grupos. avremo i nostri piccoli gruppi. Deus abençoe você que está em casa e nos acompanhou. Dio ti benedica, tu che sei a casa E você que também está aqui. e tu che sei qui Até sábado que vem. a sabato. Deus abençoe. Dio vi benedica. Foi legal, né? Tipo, uma palavra ou outra, mas...